Queridos amigos, salve Maria! Estamos em mais uma Family Live. Alguém podia se perguntar por que o Padre Cássio Massa ainda não está? Ele vai chegar, mais ou menos assim por volta de umas 9h30, de umas 9h35, 20 para as 10, ele vem. Até que no final nós estaremos fazendo uma propaganda enganosa, né? A gente mostra uma pessoa que depois não aparece. Mas como o Padre Cássio Massa ele é super dedicado, ele sempre deve estar atendendo confissões, estava celebrando missa, indo para os hospitais fazer uma unção dos enfermos. Então fiquem tranquilos que ele vai aparecer sim, se Deus quiser. Porque o tema de hoje é um tema, vamos dizer assim, forte. Por quê? Veja como são as coisas. Ontem nós estávamos numa atividade em conjunto com todos os arautos aqui de Fortaleza, quando nós estávamos prestes a começar uma atividade apostólica, como nós chamamos. De repente chega a notícia, alguém pede a palavra, pugnemus pro domina, ou seja, pede em latim permissão para falar, quis ut virgo, quem como a virgem pode falar, não é? Eu recebi a notícia que acabou de falecer o padre Mário Shinoda. O padre Cássio Massa ficou impactado, porque ele entrou junto com ele no grupo e não se tinha indício nenhum, não se tinha notícia nenhuma de que ele não estivesse bem de saúde. É uma coisa curiosa. Então nós vemos assim, o religioso não tem o privilégio de, às vezes, pegar uma enfermidade, ficar longamente no hospital e assim ser atendido por um sacerdote, poder fazer uma confissão geral. Não é um privilégio de religiosos. Ele pode ser chamado a qualquer momento por Deus e é compreensível que assim seja, porque nós temos que estar preparados sempre para esse momento. Claro que nós estremecemos um pouquinho, claro que isso dá um pouco de receio, dá uma certa insegurança. Se até os santos têm essa insegurança, imagine nós que não somos santos. Mas, sobretudo, nós temos que pedir essa graça de estarmos sempre preparados. Então, nós vemos uma coisa providencial que aconteceu na Family Live de hoje, uma vez que ontem nosso reverendíssimo e muito saudoso já, Padre Mário Shinoda, foi chamado para a eternidade, que notaram a falta dele, Dona Valéria, salve Maria, lá de Campos, né? Notaram a Dona Sara, salve Maria também, os nossos amigos aqui, Dona Gil, lá de Ponta Grossa, vamos entrando, não é? E Dona Silvana também, salve Maria. Temos aqui, sempre com muita alegria, a Dona Roxane, lá de Guatemala, sempre está participando conosco, e também pediatrando, a doutora Karina sempre está entrando também. E aí nós vemos quantas pessoas muito queridas, Dona Kelly, Dona Lana, salve Maria, Dona Janete, lá da Bahia, também acabou de entrar, salve Maria, Dona Janete, a Dona Terezinha lá de Ponta Grossa, que maravilha, viu? Como é bom estarmos, pelo menos, para matar um pouquinho a saudade nessa Family Live, por onde a gente vai encontrando pessoas assim, mas está dando uma pequena pausada, né? Mas vamos continuar, Dona Doutora Valesca, salve Maria, não é? Bem, então, e por conta disso, o que ocorreu que nós fizéssemos hoje na Family Live? Ou seja, nós pertencemos a uma família de sangue, família de almas, família de uma congregação, família estudantil, famílias, pertencemos, doutor Ocelo, Dona Maria do Carmo, salve Maria, pertencemos. Mas em determinado momento, Dona Cíntia, o que acontece? Deus nos chama ou Deus chama alguém de nossa família. E aí, como fica? É a partida que não tem mais volta, é a despedida, Sr. Anderson, que não veremos mais aqui na Terra pessoas que nós convivemos às vezes durante anos. E como fica nesse caso? É a tristeza que não tem solução? É o sofrimento que não passa, Dona Sueli, Sayuri, salve Maria, lá de São Paulo também? Não é? Como agir diante dessa situação? Não, nós não devemos pensar assim. Por isso, sempre, de alguma forma, os pais, os superiores, professores, mestres, enfim, devem, de alguma forma, sempre preparar os seus discípulos, sempre preparar a sua família. Salve Maria, Dona Elide Frazão, lá da Bahia, que bom tê-la aqui na nossa Family Live. Preparar os nossos mais próximos para esse momento. Por exemplo, antes de entrar propriamente no tema, que acaba sendo, quer queira ou não queira, uma meditação para a morte. E alguém pode pensar assim, mas padre, é um tema muito pesado para uma Family Live. Eu diria assim, não.
é durante a Páscoa que nós nos preparamos para os momentos mais duros, mais difíceis até. Agora, como nós temos tempo de falar aqui, Dona Ana, Salve Maria, nós temos tempo de conversar, temos tempo de meditar, temos tempo de nos preparar. Então é importante que os pais, enfim, os superiores, vão ao longo dos períodos, das formações, das conversas, de alguma forma, por uma graça de Deus, preparando os seus para esses momentos. Quem vai partir primeiro, ninguém sabe. Quem vai continuar, também ninguém sabe. Sendo assim, seu Sérgio Fontinelli, Salve Maria, da Nutri, Dona Érica e a nossa querida a filha, viu? Então, temos que estar preparados. Bem, sendo assim, nós trouxemos hoje, antes ainda do Padre Dona Ana Cristina Salve Maria, antes do Padre Francisco Katsumasa estar conosco aqui, trouxemos uns textos santos, e um dos santos que é magistral também nessa matéria chama-se Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte. Mas também nós pegamos aqui, pudemos fazer uma coletânea de vários santos que fazem comentários sobre a morte. Alguém poderia pensar, mais uma vez, repito, não é? Mas padre, é um tema muito forte para um final de noite, para uma family live. Nós pensávamos que o senhor ia tratar de um tema assim mais leve. Eu diria assim, nós temos que tratar de todos os temas que preparam a nossa alma para a santificação, que preparam a nossa alma para o encontro com Deus. Não é assustá-los, pelo contrário, e não é prepará-los, é nos preparar, porque nós sabemos que a qualquer momento podemos ser chamados para comparecermos diante de Deus. Então, sendo assim, vamos ser sensatos, vamos ser sábios e seguir o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. O que quer dizer isso? Na linguagem das Sagradas Escrituras, o novíssimo tem uma outra conotação. São as últimas coisas que vão acontecer com o homem na face da terra. Salve Maria, sou Borba, lá de Ponta Grossa, Dona Érica Amorim, Salve Maria. São as últimas coisas que vão acontecer com o homem. Qual é a última coisa que acontece na nossa vida aqui na terra? Queridos irmãos e irmãs, digo assim, procurando fazer bem, não procurando assustá-los, é a morte. A morte não tem jeito, todos passaremos por ela. Depois que morremos, nós vamos nos encontrar com Deus, seremos chamados para o nosso juízo, doutora Karina, e juízo individual, juízo particular. E aí então, após o nosso juízo, que nós não pedimos outra coisa, senão termos a graça de estar na bem-aventurança, no convívio eterno com Deus. Deus nos livre e guarde da condenação eterna, livrai-nos, Senhor, da morte má e eterna. E depois temos só dois destinos, o céu ou o inferno. E para o inferno não devemos desejar para ninguém, nós devemos desejar o céu, mas para isso devemos desejar a conversão das pessoas também. Então, nós vamos ler aqui algumas dessas frases, meditarmos nessas frases dos santos de Santo Afonso Maria de Ligório, e depois, no momento oportuno, ainda antes do nosso final da Family Live, nós teremos a alegria de ter a presença aqui do nosso reverendíssimo Padre Francisco Katsumasa, que entrou praticamente junto, vamos dizer assim, quase junto no grupo com o Padre Mário Shinoda. Então, é interessante que ele possa dizer um pouquinho como era o modo de ser do Padre Mário Shinoda. Eu posso adiantar um pouquinho de nada? Sempre muito discreto e muito despretensioso em tudo que ele fazia. Tive a graça de também ter alguns momentos de convívio com ele, em trabalhos, em estudos, um monte de coisa. Pense numa pessoa despretensiosa, que não procurava nunca chamar atenção sobre si. Muito piedoso, muito constante na sua vida espiritual. Então, vamos pedir de maneira muito especial aos nossos queridos amigos arautos do Evangelho de Ponta Grossa, Padre Mateus, seu Júnior, sua Adriane Jansen, todos os nossos valorosos combatentes, Padre André Moura e toda a nossa grande família de almas também de Ponta Grossa. Sendo assim, vamos agora rezar uma Ave Maria, Dona Jordânia, para iniciarmos a nossa Family Live de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós.
São José, padroeiro da boa morte, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, então temos aqui tantas pessoas que nós temos tanto carinho que estão entrando. Tem a Dona Kátia, lá de Contagem, Minas Gerais. Dona Kátia, salve Maria. Seja bem-vinda aqui na nossa Family Live. Não é? Muito bem. Bem, então vamos entrar aqui na nossa meditação. Não é? E eu digo, essa meditação é interessante nós termos muito presente, porque nós estaremos seguindo um conselho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, repito, pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Quando a pessoa vive tendo em vista que ele pode ser chamado a qualquer momento a comparecer diante de Deus, o que nós devemos pensar? Temos que estar preparados para esse momento. Se nós temos a graça de receber uma visita ilustre em nossas casas, e nós procuramos preparar a casa da melhor maneira possível, vamos limpar de maneira mais cuidadosa, vamos perfumá-la, colocar flores nos vasos, vamos, fazer a melhor refeição, fazer tudo para receber uma visita que nós queremos tanto. Agora, o que é nós estarmos indo para visitar o céu, que é onde nós tantos almejamos? Nós temos que estar preparado dessa forma, limpa, perfumada, cheia de boas obras. Então aqui eu vou pegar algumas frases dos santos que comentam como é que nós devemos agir aqui na Terra em função desse momento que nós poderemos ser a qualquer momento chamados diante de Deus. Veja só. Então nós separamos algumas frases de santos. Para o cristão, eu diria assim, para a família cristã, para as congregações religiosas, enfim, para as pessoas que são tementes a Deus, a morte não é a derrota, e sim a vitória. Pronto, aqui não dá aquela visão, eu diria assim, dramática, pessimista e nem derrotista. Não, para o cristão a morte não é a derrota, e sim a vitória. E um santo que eu vou citar no final, ele vai explicar por que é a vitória. Para o cristão que viveu bem aqui na terra, evidente, meu Deus, o momento de ver a Deus, a morte para encontrá-lo, a eternidade para possuí-lo. Eternidade, nós temos que passar pela morte para estarmos na eternidade, para ter a graça de possuir a Deus. É o nosso maior prêmio. O que adianta o homem aqui na terra ganhar tudo, ser muito rico, ou então agir de maneira desonesta na sua vida, achando que aquele é um espertalhão, consegue passar a perna em todo mundo, então aqui ele tem os seus benefícios de prestígio, financeiros, de influência, um monte de coisa. E no momento em que comparece diante de Deus, porque Deus chama essas pessoas, o que acontece? Mãos vazias. Doutora Ana Blenda, salve Maria. Mãos vazias? Não. Mãos, infelizmente, sujas de pecados. Que tristeza. E esse não aguentará ficar na presença de Deus. Enquanto que aqueles, mesmo com toda a miséria aqui na terra, procuraram viver bem, se caíam no pecado, confessavam logo, mas queriam o seu estado de graça, queriam a sua santidade, queriam a santidade do seu cônjuge, queriam a santidade dos filhos, queriam a santidade de todos. Esses, quando comparecem diante de Deus, procuram ter nas mãos boas obras, Dona Michele. E que maravilha poder estar diante de Deus durante toda a eternidade. Temos que passar pela morte para ganhar Deus na eternidade, possuí-lo. A morte para o cristão não é um grande susto. Outra coisa importante, porque a morte ela causa um certo espanto. Mas para um cristão, para um católico, eu diria assim, pela misericórdia de Deus, para nós, a morte não é um susto. É uma coisa impressionante. A morte, sim, é a grande esperança. Então, olhe só como um católico apostólico romano deve ver a morte. Com grande esperança. Senhor, se é preciso passar pela morte para vos ganhar na eternidade, para ganhar a eternidade junto de Ti, Dona Célia, lá de Joinville, salve Maria, passemos por ela. Preparemo-nos, não é? Mas coloquemo-nos com muita confiança nas mãos de Nossa Senhora. Ela também passou pela morte, entre aspas. Ela teve como uma espécie de uma dormição tão suave que quase não parecia que ela morreu, parecia que ela dormiu, mas ela quis passar pela morte porque o seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, passou pela morte também. Mas se diz, dormitio beate Maria Virginis. Então, foi uma dormição de Nossa Senhora, foi, por assim dizer, a morte mais suave que alguém poderia ter,
foi a morte que Nosso Senhor quis para Nossa Senhora, doutora Larissa, Salve Maria, Dona Sara, Juliana. Bem, quem diz essa frase? Santo Alberto. Então, um grande santo, e não é muito conhecido por nós. No entanto, já eram santos que estão vivendo sempre na presença de Deus. Outro aspecto grandioso para nós estarmos preparados para a morte. Viver na presença de Deus. Agora começam aqui certas características de quem quer viver na presença de Deus, quer viver em função da eternidade, quer viver em função da sua salvação eterna e quer a salvação eterna de todos os seus. Não é claro? Uma família, qual é a família? O pai que não quer a salvação da esposa e dos filhos? Qual é a mãe que não quer a salvação do esposo e dos filhos também? Mas não só deles, de todos os seus parentes, mas não só isso, ele quer a salvação de todos da sua, não é? É que nós devemos querer, é algo impressionante. Vem as características. Quem se humilha no pensamento da morte, portanto, eu tenho que me humilhar e saber que um dia eu vou morrer. E às vezes nós achamos que somos indispensáveis para tantas coisas, né? E quando nós morremos, a vida continua tal qual. Nossa Senhora, não muda nada para as pessoas que ficam, choram. Mas é um pequeno acerto e daí um pouco as coisas continuam a existir normalmente. Ou seja, nós não éramos indispensáveis. Nós somos pessoas substituíveis. Até o nosso fundador, o Monsenhor João, brinca às vezes, não é? Com um encarregado que está numa sede, vai ser transferido para outra, não é? Ninguém é insubstituível. Todos são substituíveis. Quem se humilha, portanto, é um pensamento de humilhação. No pensamento da morte, põe em ordem toda a sua vida. Quem tem a vida em desordem porque não é humilde, não quer se humilhar, então, diante de Deus, sobretudo, não é? Então, nós vemos aqui que princípio de ouro nós temos aqui de um santo muito conhecido nosso. No final, eu vou ler o nome dele. Eu vou ler porque é interessante algumas coisinhas, alguns princípios, alguns pensamentos, queridos amigos, temos que gravar, eu diria assim, com letras de fogo no coração. Para isso, nós devemos pedir muito ao Divino Espírito Santo. Tivemos Pentecostes, tivemos a Santíssima Trindade, então vamos pedir que efetivamente Ele possa gravar esses pensamentos tão úteis e salutares para a nossa alma com letras de fogo. Então vem aqui, quem se humilha no pensamento da morte, põe em ordem toda a sua vida e está atento a tudo que o rodeia, atento para os passos que ele tem que dar para melhorar, os passos que ele tem que fazer os outros darem para melhorarem também, um pai, uma mãe, sem dúvida nenhuma, um superior de uma casa. Não é isso, doutora? Então nós vemos, e também todas aquelas trampas, embustes, ciladas que o demônio pode querer armar através de 1000 subterfúgios de pessoas, de objetos, redes sociais. Então a pessoa tem uma vigilância única para não cair no pecado também. Afasta de si a ociosidade. Meu Deus, ócio, pai dos vícios. Cabeça vazia, portanto a cabeça que está no ócio, oficina de Satanás. Então veja quantos princípios nós temos aqui para os pais formarem os filhos, para os superiores formarem os seus súditos, para um superior, um encarregado, um gerente de um trabalho poder formar os seus. Dar esses princípios, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Então, afasta de si a ociosidade, se anima nos trabalhos, confia na misericórdia do Senhor e dirige o curso de uma existência vazia ao ponto da eternidade. Quem disse essa frase, eu diria assim, lapidar, é espetacular, o grande Santo Antônio de Pádua. Eu não vou ficar perguntando porque eu só não demoro demais, né? Mas o grande Santo Antônio de Pádua que diz essa frase tão fantástica, fabulosa, né? Então nós vemos aqui, que maravilha nós temos dos santos, a geografia, não é? Bem, outra frase eu diria assim, de uma santa contemporânea, quase que nós podemos dizer, vivemos nos mesmos dias que ela. Olha que interessante. No momento da morte, não seremos julgados pela quantidade de trabalho que temos feito. Ou seja, ação, corre, e aí não é por isso que nós vamos ser julgados, não. Mas olha a diferenciação que essa santa faz. No momento da morte, não seremos julgados pela quantidade de trabalho que temos feito,
mas pelo tanto de amor que colocamos em nossos trabalhos. Olha que interessante. E aqui nem está sendo dito, dona Gisinete, que é um trabalho, assim, em estrito senso, evangelizador. Ou seja, um missionário, um sacerdote, uma irmã que cuida de uma obra de caridade, de um asilo, de uma creche, de órfãos, de pessoas doentes. Não está sendo dito especificamente isso, mas um trabalho, que seja um trabalho legítimo, um trabalho digno. Claro que isso é muito nobre e elevado, sem dúvida nenhuma, esse trabalho. Mas o trabalho do nosso dia a dia, eu vejo tantas pessoas aqui com tanta alegria, que a gente conhece em tantos lugares que já passamos. Né? Temos médicas, já apareceu aqui a doutora Karina, apareceu a doutora Ana Blenda e tantos outros aqui que são médicos, outros tantos que são advogados, outros tantos são professores, outros tantos que cuidam das suas atividades na família, que é tão nobre e santa. São comerciários, são empresários, são industriais, ou bancários, o que for. Não vai dar para citar todas as funções aqui, não é? Mas são funções dignas, são funções que devem ser exercidas numa sociedade. Temos também a função de Uber e tudo mais. Então, não é tanto pelos passageiros que eu levei no meu Uber, não é tanto pelos os trâmites monetários que eu fiz no banco, os pacientes que eu atendi, uma quantidade enorme, causas que eu defendi no escritório de direito, projetos que eu fiz de construções, engenharia, arquitetura, partituras que eu compus de música, podem ser a quantidade que for. Não está ligado à quantidade do trabalho, queridos amigos. Isso é importante nós termos presente. Mas, aqui é o mais importante, mas pelo tanto de amor que colocamos nos nossos trabalhos. Olha que maravilha. Portanto, é uma impostação, portanto, é uma intenção que eu tenho que colocar no trabalho. Ao fazer uma refeição, uma senhora do lar vai fazer uma refeição para a sua família, o amor que ela coloca naquele alimento quando ela está fazendo aquela refeição, eu diria assim, vai valer mais do que a refeição diante de Deus, não é? Agora, sem dúvida nenhuma, quando nós fazemos aquilo com amor, eu não posso acreditar que não vai sair uma refeição deliciosa. Um médico, uma médica que vai cuidar de um paciente, na Érica Landim, Salve Maria, um médico, uma médica que vai cuidar de um paciente. Claro que eu tenho que procurar detectar, diagnosticar qual é o problema que está assolando aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele paciente, não é? Depois que eu, obviamente, detectei, eu vou medicá-lo e vou direcionar o que ele deve fazer para entrar na sua plena saúde. Mas quando eu faço isso, pensando, eu estou atendendo um templo vivo da Santíssima Trindade. Essa pessoa em estado de graça, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vive nessa pessoa. Eu vou estar tocando, quando eu tenho que tocar por uma questão médica, no templo vivo do Espírito Santo, para medir uma temperatura, não é? Para medir a pressão, enfim. Então nós vemos aqui, meu Deus, agora, por exemplo, em muitos lugares do Brasil e do mundo, estão confeccionando tapetes de Corpus Christi, não é? Eu já tenho visto alguns. Eu posso dizer que o que eu tenho que falar dos que eu vejo de perto, né? Mas os que estão confeccionando aqui em Fortaleza, Ceará, está espetacular. Está lindíssimo. Eu estou assistindo a cada passo que ele é feito. O amor com que ele é feito faz com que ele seja mais valioso do que o final dele ser concretizado, porque entra algo do coração. Não entra só aqueles materiais, Dona Maria Aparecida Mesquita, Salve Maria, não entra só o material que está sendo utilizado ali, os desenhos que estão sendo compostos, a obra de arte que está sendo feita ali. Não, é que Nosso Senhor vai passar por aqui. Então, como Ele vai passar por aqui, tem que ser o mais belo tapete que nós possamos realizar. Pronto, isso tem intenção de dar glória a Deus, vai ter o mérito diante de Deus. Então, quando eu aparecer diante do Senhor, minha filha, meu filho, o que fizestes? Senhor, eu não fiz muita coisa, mas eu procurei fazer aquele tapete de Corpus Christi o mais bonito possível. Minha filha, agora, meu filho, eu preparei um tapete para vós aqui no céu. Entre no reino do céu. Ai, meu Deus do céu, isso já valeu a pena ter vivido tudo só para ter feito esse tapete, para um dia Nosso Senhor me chamar para o céu, Nossa Senhora me chamar para o céu. Não é uma coisa fantástica? É algo fabuloso, viu? Então vamos lá. Quem disse esse pensamento? Santa Madre Teresa de Calcutá.
Impressionante, que foi incansável também no trabalho com os mais necessitados, no trabalho com os mais enfermos, com os doentes. Temos também a nossa Madre Teresa de Calcutá do Brasil, a Irmã Dulce dos Pobres, foi praticamente uma alma gêmea dela. Então temos pessoas que agiram assim, que beleza, não? Vamos pegar mais um pensamento aqui de um grande santo. E eu vou só dizer esse pensamento que é forte também, porque é o santo da doçura. Ele era chamado Doutor Melífluo, Doutor de Mel, e também devotíssimo de Nossa Senhora. Mas nós vemos como o pensamento dele é forte. E esses pensamentos é para um pai, uma mãe, um jovem, já que levantar numa refeição, numa conversa de família, não é uma coisa fantástica? Estamos chegando em São João, é tão interessante essa festa tão familiar em torno desses santos juninos, Santo Antônio, e daqui a um pouquinho vamos ter a festa dele, São Pedro e São João São João Batista. É fantástico contar essas histórias ao lado de uma fogueira. Dr. Roger, Salve Maria. Então é algo assim fantástico. Vem aqui, pensamento de São Bernardo Claraval. Eu adiantei o santo agora. A morte vos espera em toda parte. Por isso que eu disse, é o Dr. Melífluo, é o Santo Mariano, é aquele fantástico, né? A morte vos espera em toda parte. Se fordes prudentes, esperai vós por ela em todo lugar. Nossa, Mãe do céu, é muita seriedade nesse santo. Mas nós vemos como é que nós nos dirigimos a ele. Bernardo de Claraval? Não. A igreja deu um título para ele, porque ele pode ser elevado à honra dos altares, para ser imitado. Então nós temos que imitar esse santo, São Bernardo de Claraval. É fantástico, doutora Nádia. Depois nós temos agora um santo mais recente ainda, que é o nosso queridíssimo, devotadíssimo, São Pio de Pietrelcina. Olha o que ele diz: ó morte, eu não sei quem pode temê-la, já que por ti a vida se abre para nós. Então, um santo que vive em função da eternidade como um grande São Pio de Pietrelcina, e diz assim, como é que eu posso temer a morte? É por essa porta que eu tenho que entrar para que depois eu possa ter a minha vida eterna? Eu tenho que passar por ela? Então, é de fundamental importância, dona Luciane, que nós pensamos como São Pio de Pietrelcina. Alguém pode pensar, dona Alzira, mas padre, eu morro de medo só de pensar em morrer, não é? Eu diria assim, tá bem, eu até entendo, e nós temos medo mesmo, porque somos humanos e temos nossas fraquezas. Mas na medida em que nós vamos crescendo a cada dia na nossa vida espiritual, vida pessoal e espiritual, cada um aqui eu estou me dirigindo individualmente, mas depois a esposa, ela tem que se sentir a única responsável pela santificação do esposo, o esposo vice-versa, ambos pelos filhos. Os filhos, quando crescem, também devem ajudar, sem dúvida nenhuma, os pais a se santificarem também. Então, nós temos que pedir essa graça. Quanto mais crescemos na nossa vida de santidade, menos medo nós teremos da morte. Então, querem não ter medo da morte como um grande São Pio de Pietrelcina? Sejamos santos. É para aí que nós devemos caminhar, dona Silvana. Bem, depois temos agora um outro pensamento também muito forte, de um outro grande santo, o santo da pobreza, o santo que sabia resolver todos os problemas, até dos animais, não é? São Francisco de Assis. Olha o que ele diz sobre também esse pensamento da morte. Isso tudo lembrando, queridos amigos, por conta de um sacerdote nosso que ontem faleceu. Então eu diria assim, veja quantos benefícios a providência já está nos dando por conta de um que foi chamado para a eternidade, o padre Mário Shinoda. São Francisco de Assis. Lembra-te que quando abandonares esta terra, não poderás levar contigo nada do que tens recebido. E de fato é forte. Não tem gaveta no caixão. Não é? São os ditados populares, mas eu diria assim, de muito bom senso. Não tem gavetinha no caixão para levar cartões de crédito, para levar cheques ou para levar moedas de ouro ou notas, cédulas de dinheiro. Não tem. Vai ficar tudo para os outros. Então, lembra-te que quando abandonares esta terra, não poderás levar contigo nada do que tens recebido. Bens, patrimônios, automóveis, terras, construções, fábricas, prédio, tudo. Então nós vemos assim, se é assim, como é que eu devo me preparar para essa viagem?
um coração enriquecido pelo serviço honesto, o amor, o sacrifício e o valor. São Francisco de Assis. Não é fantástico isso? Muito bem. Depois temos aqui agora mais um pensamento. Nós já está quase na hora de chamar o Padre Francisco Katsumata, mas vamos ter mais um pensamento aqui ainda. Eu creio que todos estão ansiosos para ver o Padre Francisco Katsumata contar um pouquinho para nós como foi a entrada dele e do Padre Mário Shinoda para a instituição. Na época nem era os Arautos do Evangelho, depois é que ficou Arautos do Evangelho. Pensamento e agora do grande santo que escreveu uma obra maravilhosa entre tantas e incontáveis obras, Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório. Tenha por certo o tempo que empregais com a devoção diante do Diviníssimo Sacramento, será o tempo que melhor os reportará nesta vida e mais os consolará em vossa morte e na eternidade. Santo Afonso Maria de Ligório. Então, o tempo que nós ficarmos diante do Santíssimo Sacramento, o tempo que nós tivermos numa Santa Missa, o tempo que nós tivermos com o rosário em punho, ou com o nosso livro de orações pessoais, o nosso preces, como nós chamamos entre os arautos do Evangelho, vai ser o que mais nos prepara para a eternidade e do céu é o que mais nos vai consolar na hora da morte. Já pensaram? Então, como é importante nós não trocarmos o certo pelo incerto. Dona Josineta que travou, aqui não apareceu nenhuma... Aí travou? Não. Aqui também não. Dona Josinete, espero que passe essa... Aqui não está travado, pelo menos. Eu não tenho notícia. Será que travou, meu Deus do céu? Não, está funcionando. Tá. Não, eu creio que não está, né? Talvez tenha sido um aparelho da Dona Luciara. Espero que consiga logo dar volta no assunto, viu? Tá bem? Então, não é espetacular isso? Bem, eu diria... Não travou não, né? Tá bem, doutora Karina, vamos lá. Eu queria pegar, então, antes de chamar o nosso reverendíssimo padre, pegar mais 3 ou 4 pensamentos curtos de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Então, vejam aqui. Eu tenho aqui 43 pensamentos sobre a morte. Fora o livro dele, Dona Elide, né? Dona Elide Frazão. Veja aqui. Se queremos agradar a Deus, devemos negar a nós mesmos. Pronto, são os pensamentos que nos preparam para esse momento. Não é? Depois, quem não quer nada além de Deus, está sempre feliz em tudo o que acontece. Quem não quer nada além de Deus. O que eu devo querer da minha vida? Deus, Nossa Senhora, o triunfo da igreja. Eu devo querer isso. Quando agimos dessa forma, o que acontece? Nada do que acontece nos faz triste. Porque tudo tem a mão de Deus, tudo tem a permissão de Deus. Nosso fundador, o Monsenhor João, sempre diz, repetindo a frase do grande São Paulo apóstolo, tudo o que acontece é para o benefício dos justos, Dona Cláudia, Salve Maria. Não é uma coisa fantástica? Por mais que aparentemente seja uma catástrofe, por mais que aparentemente não tenha uma saída, por mais que seja uma doença incurável, mas tudo é para o benefício dos justos, contanto que nós possamos tomar aquilo com uma boa resignação e sempre oferecendo a Deus. Mais uma. O mundo inteiro não pode agradar nosso coração. Só Deus pode. Não é bonito? Sim, o mundo inteiro. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, né? Santa Maria. Uma alma obediente. Lembra que uma vez perguntaram aqui, dos 3 votos que um religioso faz, qual é o mais difícil de praticar? São 3 votos, relembrando, obediência, pobreza e castidade. Muitas pessoas optaram pela castidade, que é muito difícil, o mundo está tão pervertido que é difícil praticar a castidade. Sim, é verdade, mas com a graça de Deus, nós devemos pedir essa perseverança. Depois, a pobreza. É despender-se dos bens da terra. Tá bem, entramos numa ordem religiosa, numa congregação religiosa, ou mesmo uma família que vive, não deve ter os material como sendo o seu fim último, jamais. Mas também um padre tem que ser, obviamente tem esse voto. É difícil, mas dá para praticar. Mas o que é impressionante é a obediência. Porque a obediência é eu colocar a minha vontade na mão de um superior. E às vezes pode ser que esse superior não seja santo. Então eu vejo que não é santo. Eu não quero julgar, mas é notório pelos atos. Então o que acontece? Colocar na mão dele, mas eu tenho que ser obediente. E obedecer em tudo que não seja pecado.
Às vezes ele pode mandar uma coisa que eu já percebi que o modo que ele mandou não é o mais eficaz para dar certo. O outro caminho que eu estou imaginando é o mais certo. Mas tanto um quanto o outro vai chegar, só que o dele é mais longo, é mais difícil. A pessoa que é obediente faz sem questionar. Pronto. Esse colocou a vontade dele na mão de um outro. Isso agrada a Deus a mais não poder. Uma alma obediente é a alegria de Deus. Pensa numa coisa dessa, não é fantástico? Então também os filhos que são obedientes são a alegria dos pais e de Deus. E assim a reciprocidade de um casal também, um obediente ao outro. Eles se casaram, são uma só carne, um só coração. Também, evidentemente, entra essa parte da obediência. E vamos pegar aqui, deixa eu ver a hora, quase 20 para as 10. E mais um pensamento dele ainda, mas são muitos. Depois a gente pega mais alguns ainda. Tudo sofre com paz quem olha para Jesus crucificado. Bem, por isso que é de fundamental importância que todas as famílias, tal será, eu acho que todas têm, mas é bom sempre dizer e lembrar. Tem um crucifixo em casa, e eu diria um crucifixo bonito. E claro, na medida do possível, que ele não seja pequenininho, não, que ele seja até grande, porque sempre é interessante a família se reunir diante de um Nosso Senhor crucificado e fazer essas meditações, Dona Rejane, é algo fantástico, diante de um crucifixo. Aí quando eu vou chorar de uma dor aqui, uma dor acolá, de um infortúnio, de uma humilhação que eu passei, de uma situação que não deu certo como eu gostaria que desse certo, deu tudo errado aparentemente, tudo sofre com paz quem contempla e olha para Jesus crucificado. Não é bonito? Eu acho uma coisa tão bonita. Quantas maravilhas nós temos hoje aqui, viu? Depois vamos ver se nós podemos fazer uma pequena coletânea de frases, curtinhas, evidentemente, e colocar aí no nosso negócio, o carrossel do Instagram, para que possam sempre ter essas pequenas meditações, tá bem? Bem, agora deixa eu ver um pouquinho, 20 para as 10. Então agora teremos a alegria de chamar aqui o nosso reverendíssimo Padre Francisco Katsumasa, para que ele possa fechar isso aqui, hoje, essa Family Live com a chave de ouro, para que ele possa nos contar um pouquinho, só para que possa aumentar a nossa admiração e eu diria quase devoção ao nosso reverendíssimo, queridíssimo Padre Mário Shinoda. Padre Francisco, tenha bondade. Deixa eu puxar mais aqui agora. Aqui. Padre, vem um pouquinho mais para cá. Ou se eu virar mais para cá aqui. Isso. Eu só não vou pedir uma salva de palmas, porque o Padre, nós estamos na capela, viu? Senão eu pedir uma salva de palmas para o Padre Francisco Katsumasa. Ajuda aí, Solano. Pronto. Nossa Senhora de Fátima. Salve Maria, Padre Francisco. Salve Maria, Padre Paulo. O senhor sempre aprontando com surpresa. Sim. Não, é que o Senhor nos dando a alegria de estar aqui em Fortaleza, nós não podíamos perder essa ocasião de o Senhor estar um pouquinho conosco aqui, não é? Sim. Porque é preciso dizer que todo o povo do Ceará tem muita admiração por toda a missão que durante décadas o Senhor desempenhou aqui, em tantos outros lugares, nas missões marianas, nos ermos itinerantes, cada vez fazendo mais bem às almas, às famílias, sempre levando todos para o crescimento espiritual e a santificação. Salve Maria a todos. É uma alegria muito grande estar com o Padre Paulo, que sempre deixa a gente um pouco encabulado, né? Que esse padre. Mas, eu vou dizer meio assim, gracejando, mas é verdade, viu? Quando esse escravo de Maria estava nascendo, o Padre Francisco Katsumasa estava entrando para o grupo. Então, em 65, é isso, né, Padre? 65. Em 65, o Padre estava consagrando a sua vida para a obra da Santa Igreja, debaixo dos ensinamentos do Sr. Dr. Plínio, de Monsenhor João, e dedicando sua vida para a missão evangelizadora. Então, se eu não erro na conta, né? Eu acho que não vou errar, já vai fazer 58 anos de evangelização. Não é? Fenomenal, Padre. Então foi o Padre que me ensinou a fazer o sinal da cruz, viu? Ele não pode ficar encabulado não, viu? É uma alegria, então, mais uma vez, estarmos aqui para falarmos um pouco sobre o Padre Mário Shinoda, porque foi exatamente nesse período de 65 que ele também começou a frequentar as nossas casas, nossas sedes,
lá no distrito de Itaquera naquele tempo. É um bairro de É um São bairro- Paulo, né, bairro de padre? São Paulo, é. Que na época era quase interior, né? Exatamente, é. Porque foi um grupo formado, o grupo de Itaquera, como vários outros, através de um professor de história que tinha um carisma para atrair jovens, com reuniões sobre vários assuntos religiosos, políticos, sociais, enfim, ele tinha assim muita facilidade para isso, para atrair jovens. É um carisma, né, padre? Exatamente. Caso massa, porque o senhor tem esse carisma, né? Exatamente. O senhor tem isso, o senhor doutor Plínio tinha esse carisma também de atrair, mas pela santidade, né? Exatamente. Mas em concreto, esse professor tinha muita facilidade para atrair, mas não para formar. Mas o padre Mário Shinoda foi nessa época, mais ou menos, que começou a frequentar, e eu me lembro que ele era um jovem muito discreto, ele chegava em silêncio, saía em silêncio, a gente sabia quando é que ele chegava, quando é que ele saía. E A raça nipônica tem algo disso, né, padre Katsumasa? São muito meditativos, são bem silenciosos, não é? Talvez, né? Sim. Não todos, mas uma boa parte. Mas o que leva muita pessoa a refletir, são pessoas muito assim meditativas, refletidas, né? Depois muito discreto, né? Sim, sim. Sobretudo no caso concreto do padre Mário, o padre Mário Shinoda. Ele é uma pessoa muito discreta e depois é uma pessoa que chamava a atenção assim pela piedade. Que bonito, pela piedade, né? E não nenhuma vontade de aparecer. Sim. Né? Mas ele fazia apostolado também. Mas é interessante, padre Katsumasa, o senhor dizer isso, porque o senhor dizendo isso, eu não conheci nem de longe nessa época, mas a gente vê que isso tudo foi se requintando com o passar dos anos, não é? Ou seja, ele já era isso logo no começo. Então nós vemos como era uma alma muito eleita, né? Muito eleita. Despretensioso, e certamente muito serviçal também, né? Muito. Isso fenomenal, uma padre. Característica assim, muito, que marcou muito a ele foi isso. Uma vontade assim de servir. Muito bonito. Ele gostava muito de cozinhar, né? Sim. Cozinhar e tinha um dom Mas de parece cozinha. que ele cozinhava até recentemente por Monsenhor João, Pois né? Exatamente, mas desde o São Bento. Desde o São Bento, portanto já, nossa... Desde 94, 95, 96. Então vejam aqui, queridos amigos, né? É interessante o padre Katsumasa dizer essa característica também do padre Shinoda, porque entre as qualidades de virtude, piedade, despretensão, serviçal, era um excelente cozinheiro, não é? Excelente cozinheiro. Padre, ele entrou assim, digamos assim, trazido pelo irmão. Nossa, pelo irmão. Ele tem um irmão que é arauto em Nova da Sé, em São Paulo. Sim, puxa, que interessante. Padre Francisco, chegou aqui e vou só mostrar, porque pode ser que alguns dos nossos amigos que estão participando não conheçam a fisionomia do padre Mário Shinoda, mas assim, providencialmente chegou aqui, Alain me trouxe aqui, a fotografia dele bem recente. Nossa. Eu acho que é praticamente desse ano mesmo, em que o ano do falecimento dele. Ele é isso aqui mesmo, né, padre? Isso mesmo. Aqui. Então vou mostrar para todos, para quem não conhece a fisionomia dele. Acho que conseguem ver, né? Então aqui é o padre Mário Shinoda. Ele tem um nome no meio, né? Isso, quando ele completou 70 anos. Até tem um Arauto Arauto Sem Segredo tem um vídeo, um programa sobre esta comemoração que foi feita aos 70 anos. 70 anos do... Aliás, ele tem quantos anos, padre? Faleceu com quantos anos? 72, 73. 72, eu diria que não... o senhor pode julgar se eu estou exagerando, mas não parece que tem essa idade, né? Aqui tem 70. 70, né? E é interessante que o padre Francisco está dizendo aqui, padre Francisco Katsumasa, que foi feito um arauto sem segredo. Se procurarem, eles que encontram, e parece que foi feito todo um jantar comemorativo nipônico, né? Isso. Sushi, sashimi e todos aqueles, né? Exatamente. Aquelas obras de artes culinárias japonesas, né? Exatamente.
E o padre Mário Shinoda, ele conheceu, ele viu a Senhora Dona Lucília, né? Chegou a ver. Chegou a ver e foi visto por ele. Nossa! E ele tem um dom que é dom de arranjo de flores. Nossa! Então, mais essa, hein? Então, cozinheiro, sabe montar arranjos de flores. Impressionante, padre. Mas de flores assim, seu Buzzarello elogiava. Não tem uma foto da senhora Dona Lucília, aquela que aparece um vaso no fundo, acho que foi ele que montou. Eu ouvi dizer do quadrinho. Exatamente, Nossa! E todo aquele arranjo que se fazia no aniversário da senhora Lucília, dia 21 de abril. Sim, sim. Então, após o falecimento dela, então todo o aniversário dela de morte, né, dia 21 de abril, se fazia um arranjo no quarto dela, aí enfeitava todo e ele o quarto, que fazia? Ele que fazia. Então, certamente a senhora Dona Lucília ficava encantada com os arranjos que ele fazia e certamente tal, será que o Dr. Plínio também devia gostar muitíssimo, né? Sim, claro. É muito interessante, viu? É bem isso mesmo, assistir, a doutora Ana Blenda está dizendo aqui, assistir os Arautos Sem Segredos, que ele vai aparecer, ele falando, ele assim, agradecendo de maneira muito assim, quase encabulada, como o senhor disse, né? Porque foi tudo uma homenagem em torno dele. Pois é. Onde mora Monsenhor João, com centenas de eremitas e sacerdotes, homenageando a ele. Mas por quê? É digno de ser homenageado quem é despretensioso, quem faz as coisas para a glória de Deus, quem não quer aparecer, a providência exalta. Exatamente. Ou seja, bem-vindo, como é que é? Os que querem ser exaltados serão humilhados. Exatamente. E os que não querem ser exaltados serão exaltados, né? E os que se humilham serão exaltados. Exatamente. E ele foi formado pelo Monsenhor, né? Monsenhor João, num arranjo de flores, sim, fotografias. Também excelente fotógrafo, né? Ele foi encarregado do setor de fotografias por um bom tempo. Nossa. Do Monsenhor. Porque o Monsenhor que quer Eu não quero atrapalhar, porque o senhor tem uma descrição tão viva. Eu lembro de ter, de fato, quando conheci o padre também, Mário Shinoda, ele sabia, é bom dizer tudo isso, né? Ele sabia fazer telas de silk screen, que era uma coisa que na época pintava estandartes com símbolos. Era uma tela que passava assim, um rodo com tinta, ele sabia fazer isso. Eu vi ele fazendo um estúdio com luz vermelha bem escuro e revelar fotografia mesmo. Ele tinha uma sala escura. Tinha uma sala escura de revelação de filmes, ou seja, hoje em dia é tudo celular, né? Então ninguém revela mais nada, né? O celular perdeu, o celular se quebrou, as fotos todas se perdem. Ele revelava as fotografias que ele tirava. Então ele era muito prendado, né? Muito prendado. E então praticamente ele trabalhou direto nas fotos do álbum da senhora Lucília, que foi o lançamento foi em 1995, 96, logo depois do falecimento. Que foi justamente esse álbum eram três volumes. Isso vale a pena tentarem conseguir, porque são álbuns que contam toda a história da senhora Dona Lucília e do senhor Dr. Plínio também, né? Isso. E o padre Mário Shinoda trabalhando junto com o Monsenhor João, Monsenhor no texto, redigindo o texto, pedia fotografias e ele conseguia as fotografias para... Ele tirou as fotos de todas as salas. Nossa! Sala rosa. Puxa, que bonito, hein? Depois... E quem ensinou ele a tirar a foto foi o Monsenhor. Impressionante! Só deve fazer assim, tira daquele forma, etc. E foi realmente... Impressionante, né, padre? Então, cozinheiro de mão cheia, florista de decorativo, né? Fazia essas coisas todas de silk screen. Decoração de altares, sim, tudo. E o que é impressionante, o senhor dizendo isso, que eu não lembrava disso não, porque é mais uma característica da pessoa que é despretensiosa. Ele não faz alguma coisa e chama atenção sobre aquilo que ele fez. Ele quer fazer e a glória é para Deus. A glória é para quem ele quis agradar como um fiel vassalo. Não é? A gente vê assim, mais uma característica. Quem se humilhar será exaltado. Não, e ele não aparecia, né? Não aparecia. Ninguém sabia que ele... Flores sim, porque ele sempre estava em todos os lugares onde
onde se fazia decoração de flores, a cozinha também, todo mundo sabia. Sim. Não, aliás, são artes. Que ele trabalhou, por exemplo, na edição do álbum da Senhora da Lucília. Nossa. Ele foi assim, sempre muito fiel ao Monsenhor, né? Sim, muito fiel. sim. E com isso ele tinha confiança do Monsenhor. Claro. Então o Monsenhor só confiava nele, em matéria Sim. de fotos, ele que preparava os audiovisuais, tudo que se fazia do São Bento, etc. Eu digo essa passagem, né, padre? Me perdoe que o senhor é nipônico também, né, japonês, mas é uma característica do povo nipônico, o povo nipônico cristão, né? É fiel ao seu Senhor, né? Ou seja, se é para batalhar pela igreja, são fiéis à Santa Igreja. E se está à frente de um movimento, um fundador, é fiel ao fundador. Como todo discípulo deve ser fiel ao seu fundador, como um franciscano só atingiria a plenitude de ser franciscano quando é fiel a São Francisco, e assim cada um dos que... não é? Exatamente. E é bonito isso, porque ele foi muito fiel mesmo, sempre. Ele foi sempre. Eu creio que quando o Senhor se referia a essa fidelidade nipônica, tinha muito assim isso. O Padre Mário Shinoda. Sim, e depois eu queria ver aqui, padre, eu queria, se eu achava, não sei se eu vou achar, me perdoe pegar um celular aqui nessa hora, mas é que Monsenhor João, ele fez uma coroa de rosas para ele, mandou fazer uma coroa de rosas para o enterro dele, que foi hoje, verdade, né? O enterro foi hoje. Então eu queria ver se eu acho essa coroa de rosas, porque é tão bonita a frase. Como? Não estou entendendo. Ah, tá. Então vem aqui, a coroa de rosas, olha que bonito. Uma coroa, eu espero que vocês conseguem ver aqui, peraí, deixa eu ver se some aqui. Sumiu, peraí. Aqui nós vemos como é uma bonita, não sei se conseguem ver, é uma bonita coroa de rosas. Essa coroa de rosas foi o nosso fundador que ofereceu para um filho espiritual dele. Isso. E olha a frase que tem na coroa de flores que o Monsenhor João ofereceu para o seu filho espiritual, né? Padre Mário, olha que bonito, é emocionante. Filho bom e fiel. É a frase do Evangelho. Servo bom e fiel. Exatamente. Mas é um filho espiritual. Então olha que bonito. Padre Mário, filho bom e fiel, que agora vives para sempre na eternidade. Se preparou toda uma vida para poder transpor os umbrais da eternidade. Então, vives para sempre, a tua morte é a aurora da nossa vitória. Que bonito. Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias. Então nós vemos assim, que bonito que é um pai que presta homenagem a um filho. Portanto, é um pai, e Monsenhor não é de usar força de expressão. O que ele usa é mesmo, o que ele está dizendo aqui é a realidade mesmo. Então nós vemos assim, que bonito que um homem como Monsenhor João possa prestar essa homenagem a um filho espiritual que a providência quis, de uma maneira para nós, surpreendente, de surpresa, né? Levar para a eternidade. Então, eu diria assim também, sem dúvida nenhuma, né, Dona Ana Leal, aqui, colocar na tela, a senhora diz não mais uma vez? Deixa eu ver. O senhor tem como colocar isso depois na tela, hein? Acho que dá, né? Eu vou pôr mais uma vez aqui, mas aqui não dá para ler, né? Uma pena. Mas aqui é a coroa de rosas que o Monsenhor ofereceu para ele, né? Depois a gente pode tentar colocar a coroa no Instagram para Alto Fortaleza, né? Eu vi que tinha gente perguntando os nomes. Bem, então aqui é o padre falecido que faleceu ontem, que é o padre Mário Shinoda. Mário Toshio Shinoda. Mário Toshio Shinoda. Aqui nós temos o padre Francisco Katsumasa. Né? E aqui quem vos fala é o padre Paulo. Perguntaram aí, por isso não teve jeito, não tem que dizer. Então, me parece assim, padre... E só para... Isso aqui mais alguma coisinha para dizer? Não, acho que então, o senhor disse que ele teve a graça de conhecer a senhora Dona Lucília. O senhor viu também? Não. Não, só... O senhor não conseguiu ver? Só um caixão. Nossa. Bom, o senhor assistiu os funerais dela? Sim. Então, já é um grande privilégio, porque poder participar dos funerais da senhora Dona Lucília. Então, o padre Francisco Katsumasa participou também. Então, aqui nós temos literalmente peças históricas aqui, sabe? Que tem um conhecimento da obra do senhor Dr. Plínio, do Monsenhor João e até da senhora Dona Lucília. É algo fantástico, né? Sendo assim, queridos amigos, queremos agradecer muitíssimo, padre Katsumasa, por esse testemunho que o senhor está dando, literalmente da santidade, né?
do padre Exatamente, Mário nossa, Shinoda. Porque uma coisa é fazer elogio fúnebre, não é? Ah, porque tal pessoa e não sei mais o que. Elogio fúnebre superficial. Outra coisa é dizer a realidade do que ele foi. Aqui não é elogio fúnebre, aqui é dizer a verdade. E eu diria assim, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que nós podemos, eu não tenho dúvida, rezar para ele, por ele e para ele. Ou seja, ele pode interceder por nós também no céu. É glória depois, após a morte? É né? glória, sim. A cerimônia de sepultamento dele hoje, a despedida, Sim. uma missa. Foi missa no Tabor, corpo presente. Hoje até me disseram que foi o padre Luiz Alexandre, só que estava contando, né, padre? Isso. Celebrou a missa de corpo presente e o padre Luiz Francisco fez o sermão. Então nós vemos assim, a Basílica Nossa Senhora do Rosário cheia. Então nós vemos que são essas características desses homens que entregaram sua vida por Deus. Exatamente. Né? Então, eu diria assim, não tem outra coisa senão imitemos o seu exemplo. Porque assim como essas frases desses santos nos evocam a pensar como era esse santo, podemos rezar pelo Padre Mário Shinoda também, pedindo graças especiais. Padre Francisco, é um costume nós chamarmos uma família para receber uma bênção final. Então vamos chamar alguém aqui e vamos nos despedir com uma bênção. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos ver aqui quem que vai ser chamado para poder estar conosco. Doutora Ana Blenda. Será que ela consegue entrar? Apareceu uma coisinha aí. Nossa Senhora de Fátima, rogai por São nós. José, rogai por nós. Às vezes é um problema de conexão, né? Literalmente. Mas é o nome que está aparecendo aqui? Ah, primeira, tá. Bem, se não pode entrar, às vezes são razões técnicas, mas vamos chamar uma outra família para que possa receber o nome, a bênção em nome de todos, viu? Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Não é? Sim. Dona Valéria, a senhora consegue entrar? São José, rogai por nós. Será que está fraco o sinal agora, senhor? Fraco aqui? Fraco lá. Pode ser, não é? É para chamar alguém rapidinho, só senão demorar demais. Vamos lá, São José, rogai por nós. Rogai por nós. Ligue novamente. Tenta, doutora Ana Blenda, para ligar novamente. Doutora Ana Blenda, tenta de novo. Doutora, vamos tentar de novo, hein? Persevera. Vamos ver se agora vai dar. Muito bem. Ave Maria! Salve Maria, padres! Será que a doutora não vai Graças aparecer, doutora Ana Blenda? a Deus, deu certo. Minha conexão aqui está fraquíssima, mas deu certo agora. A senhora está em Recife, né, doutora? Sim, Recife. Poxa, mas então a senhora viu uma bonita história do padre, não, Sim. doutora? Muito, muito bonito. Muito lindo. Muito virtuosa. Doutora, a senhora tem os seus plantões, tem os seus horários. Vamos aqui fazer uma bênção muito especial para a senhora poder atender bem, colocando muito amor no seu atendimento.
eu já queria também pedir uma coisa muito especial pelo meu matrimônio, que a gente está Pronto. organizando. E se Deus quiser, Padre Paulo vai celebrar meu casamento. Nossa, presta o som, estou pronto. No Fenomenal. Cariri, viu? No No Cariri. Cariri vai ter? Isso. Muito bom. Tá Melhor bom? ainda. Na igreja Melhor Nossa Senhora do Rosário. Se Deus Nossa, quiser. pense que histórico vai ser esse. Muito bom. Vamos colocar então a intenção dessa bênção. Vamos pedir pelo seu matrimônio. Se Deus quiser, vai ser um testemunho de um casal fiel, com muitos filhos. E eu Depois, descobri, e só uma coisa, eu descobri que meu noivo, ele nasceu dia 21 de abril. Olha só que coincidência. nossa, o dia da sua Lucília. Eu descobri agora. Eu descobri agora na live, na Family Live. Descobri agora. Isso, meu doutor. É tudo providencial, hein? Desde hoje já vou começar a pedir a intercessão dela pela vida dele, pelo nosso casamento, se Deus quiser. Muito bem, doutora. Fenomenal, viu? Então vamos lá. Uma bênção muito especial para a senhora, para ele e para todos que participaram dessa família. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, o matrimônio e todas as famílias e permaneça para sempre. Amém, Amém. Padre. Amém, doutor. Deus abençoe. Salve Maria, salve Maria, salve Maria.